Tudo bem, meu querido irmão, minha querida irmã? Como é que vai? Tudo certo? Nós vamos estar dando continuidade na leitura da Palavra de Deus, no texto que se encontra em Lucas, capítulo 13. Palavra que tem poder para transformar a sua vida e a minha vida. Vamos lá? Lucas capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem padecido estas coisas? Não eram, e vos afirmo: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, e vos afirmo, mas se vós não os arrependerdes, todos igualmente perecereis. A parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela, ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-la ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier dar fruto, bem está, e se não, mandará cortá-la. A cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus que curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não vos desprende da manjedoura no sábado, ou o seu boi ou o seu jumento para levar-lhe de beber? Por que motivo não se deve livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A parábola do grão de mostarda. E dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? A quem compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse mais: o que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo: muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós serás lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo,
últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser os últimos. A mensagem de Jesus a Herodes e o lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que o profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja todos os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha que ajunta os seus próprios debaixo das suas asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele havia um homem hipócrita. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e ao fariseu, perguntaram-lhes: é lícito curar um homem no sábado? Eles, porém, não disseram nada, e tomando, o curou e o despediu. A seguir, lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo no mesmo dia do sábado? E isto não puderam responder. Reparando como os convidados encolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fordes convidados para um casamento, não procureis o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também ele diga: dá este lugar, então dirás envergonhado: ocupar o último lugar? Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te isto uma honra diante de todos os que convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e tudo que se humilha será exaltado. Disse também o que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convidei os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder a eles que por sua vez te convidem e sejam recompensados? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurados pelo fato de terem eles com que recompensar-te. E a tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado é aquele que comeu o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-vos me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo com tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse aos servos: sai depressa nas ruas, becos da cidade, e traz aqui todos os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois disso, o servo disse ao seu senhor: Senhor, feito está, mandastes e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos, os atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheio a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O serviço de Cristo exige abnegação.
Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim, não se aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançados o alicerce e não podendo acabar, todos virem e zombar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com seus 10.000 homens, poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os discípulos, o sal da terra. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, não pode ele restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus recebe os pecadores. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos, pecadores, para ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs uma parábola, a parábola da ovelha perdida. Qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu até encontrá-la? Achando-se, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e ainda para casa reúne amigos, vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos ainda, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola da dracma perdida. Ora, certa mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, vai à casa e procura ela diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo quanto veio àquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou com os cidadãos daquela terra e o mandou para seus campos para guardar porcos. Ali despejava fartar-se das alfarrobas dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um de seus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, compadecido, e correndo abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse-lhe aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir e põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comemos e regozijemos.
porque este meu filho estava perdido, morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, o quanto voltava a aproximar da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há quantos e tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar aquele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, sempre estarás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nós nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar-lhe, disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Prestas comigo contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, ao meu senhor que tira a minha administração? Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Eu sei que farei para que, com fosse ter demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deves ao meu patrão? Respondeu-lhe: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou o outro: quanto tu me deves? Respondeu: 100 coros de trigo. Então toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor o administrador fiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo não são hábeis, não na sua própria geração, como os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas da origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas da origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos torneis fiéis na aplicação do alheio, como vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro, e devotará a um desprezo e ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus reprova os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ridicularizavam, mas Jesus lhe disse: vós sois que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoram até João, Deus desse tempo, vem sendo anunciado o evangelho de Deus, e todo o homem que se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Acerca do divórcio: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casar com uma mulher repudia pelo próprio marido também comete adultério. O rico e o mendigo. Ora, certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente, Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia na porta daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu
que morreu o mendigo e ser levados pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando este em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormentos. Ele, além de tudo, está posto em grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não vir também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se outros ouviram a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deus abençoe, meus amados. Essa foi a leitura de textos maravilhosos da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Um grande abraço. Tchau, tchau.